Bom dia, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, meu irmão, lembre-se sempre, é o dia de hoje que importa. Por que é o dia de hoje que importa e não o dia de ontem, ou de amanhã? Vamos lá, eu vou explicar novamente. Vamos pensar o seguinte: você sabe se você estará aqui amanhã? Você tem certeza? Eu digo que muitas vezes eu nem sequer sei se eu vou completar esse dia. Se eu completar esse dia, que seja realmente para a glória do Senhor. Que a minha vida por completo seja para a glória do Senhor. E é isso que eu peço ao Senhor para trabalhar na minha vida. Me ajudar realmente que em tudo mesmo, Ele seja glorificado. Para isso, eu desejo muito que a palavra que diz em Provérbios 3:5 diz o seguinte, que ele fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies nos teus próprios entendimentos, né? E reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitando as nossas veredas. Então, quando a gente reconhece o Senhor em todos os caminhos, como é que eu faço isso? Como é que eu faço reconhecer o Senhor em todos os caminhos, a não ser testemunhando dele em todos os caminhos? Seja onde quer que eu esteja, como eu esteja, eu tenho que reconhecer que se eu estou conseguindo fazer o meu trabalho, é pela graça e para a glória do Senhor. Isso é fato na minha vida. E aí eu te pergunto, e a sua vida como está? É assim que você tem vivido? É assim que você tem buscado viver? Quando a gente fala quando eu falo para vocês, se hoje eu completar o dia que seja para a glória do Senhor, da mesma forma, se o Senhor disser para mim, hoje é o dia em que descansarás, eu falo que, penso naquela palavra de Paulo, que ele fala o seguinte: enquanto vivo, vivo para Cristo, morrer é lucro, porque morrer eu vou descansar para aguardar a vinda do meu Senhor. É assim. Então o dia de amanhã não nos pertence. Eu até mostrei ontem um versículo que fala claramente sobre essas preocupações e como nós devemos tratar. Ou seja, tudo bem, eu tenho planos, eu tenho também uma semana inteira agitada, né? Ao qual eu tenho uma série de temas que eu preciso entregar. Mas eu tenho que entender, Senhor, se for da sua vontade, tudo de acordo com a sua vontade e assim o Senhor desejar, que esses planos que estou trabalhando, eles sejam realizados. É assim, a dependência total. E por que eu falo em dependência total? Aí eu quero entrar num tema bem importante com vocês, que é a diferença. Já viu falar o que é fé? Vamos começar a pensar o que é fé e o que não é fé, né? Vamos lá, como é que a gente começa? Eu sempre abordei aqui um tema que foi o seguinte: fé não é pensamento positivo. Porque a coisa vai acontecer, vamos lá, isso é fé. Mas fé é crer naquilo que não acontece. Sim, mas a fé, ela já tem uma base por baixo dela. E qual é a base que está por baixo dela? Já parou a pensar? Qual é a base? Por que eu tenho a fé de que Deus pode prover? Tá vendo onde é que está a minha fé? Não é um pensamento positivo apenas. A fé é baseada em uma razão. É uma razão, é racional. Por que ela é racional? Porque pela palavra eu aprendi que Deus pode realmente trabalhar em nossas vidas desde que eu entregue o meu coração. Pela fé eu sei que aquilo que Ele determinar como sendo a melhor, vamos dizer assim, o melhor caminho vai acontecer. Isso não quer dizer que a minha vontade vai ser feita, mas eu tenho certeza que Deus está no controle. Que independente dos resultados, Ele vai estar comigo. Que Ele estando comigo, Ele vai me fortificar em todos os momentos. Que Ele vai me direcionar em todos os momentos. Isso é fé. Não é simplesmente dizer vai acontecer, e quando não acontece, o que eu faço? E quando não acontece, aí a fé desmorona. Aí a crença em Deus desmorona, vem os questionamentos. Então um dos pontos que sempre vou colocar aqui, o que é e o que não é, tá? Então o primeiro ponto que eu digo para vocês, o que não é fé. Eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu acredito em Deus, não é creio, eu acredito em Deus, eu acredito na palavra, eu acredito que em Jesus Cristo. Deixa eu te dizer um negócio para você. Até mesmo
O diabo e os seus anjos caídos acreditam na existência de Deus, acreditam na existência de Cristo e acreditam que Ele é o Filho de Deus, porque eles já viram isso. Até mesmo eles acreditam que a palavra que ali está escrita na Bíblia é uma palavra que vem de Deus. Eles acreditam sim, é óbvio, eles já viram muito mais coisas do que se imagina. Mas há uma diferença entre você acreditar e você crer. O que é a diferença entre acreditar e crer? O crer é viver. O crer é viver. É realmente se sujeitar. É dizer assim, ó, eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu creio na palavra. E por crer, por ter fé, é que eu me sujeito a elas. Eu me sujeito a Deus, eu me sujeito a Cristo, eu me sujeito às palavras. Eu coloco a minha vida de acordo com aquilo que eu estou crendo, é se submeter. Quando eu falo que Provérbios 23, 26 é entrega, filho meu, o teu coração, e que os teus olhos se alegrem com os meus caminhos, com as minhas palavras. Isso é fé. Isso é viver na fé. Quando na verdade Moisés faleceu, Josué teve que assumir a posição, assumir a liderança daquele povo. E quando você busca na Bíblia, você vai descobrir que não é fácil. Não é nada fácil a vida, não seria nada fácil para Josué, tá? Aquele caminho, não seria. Não foi para Moisés, não seria fácil para Josué. Mas quando Deus chamou a Josué, ele falou o seguinte para Josué: Josué, eu vou dar com as minhas palavras. Você quer realmente entrar na terra de Canaã? Você quer realmente ter o sucesso e as vitórias nas guerras? Então você vai fazer uma coisa bem importante, não esqueça. E está no livro de Josué, no primeiro capítulo, no versículo 8. Ele fala o seguinte: não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja bem o que ele fala aqui. Não cesses de falar desse livro da lei. Por que ele pediu para ele não cessar de falar do livro da lei? Porque aquele povo precisava ser orientados e precisava realmente seguir as palavras do Senhor. Tá vendo? Precisava viver, precisava se submeter à palavra do Senhor. E não apenas dizer, eu creio em Deus, é claro, é a palavra de Deus, vamos respeitar, mas não se submete a ela, mas não se entrega a ela. Aí, para que ele pudesse fazer isso de maneira realmente correta, ele fala o seguinte: medita nela dia e noite. Esse é o convite que Deus faz a mim e a você. Meditar nossa palavra dia e noite, se submeter a ela, compreendê-la, buscar o seu entendimento e principalmente, como diz ali, tenhas cuidado de fazer tudo o quanto está escrito. Aí vem a nossa maior dificuldade. Já temos dificuldade em buscar e muito mais em fazer, porque a palavra de Deus vai te desafiar. A palavra de Deus vai desafiar você, pode ter certeza. Quando Cristo veio ao mundo, ele veio realmente para que nós tenhamos a salvação em Cristo Jesus, pela sua obra e não pelas nossas. Quando nós compreendemos que não é pelas nossas obras, e sim pelas obras de Jesus Cristo que temos a salvação, a gente já começa a tentar entender melhor. E aí, o que eu faço nessa história toda? Ele fala, agora está na hora de te entregar ao teu coração. Está na hora de começar a viver a palavra e deixar eu trabalhar em seu coração. E aí que começa as dificuldades. Aí vai começar as dificuldades. Mas eu digo para você, todo aquele que resistir, todo aquele que persistir, que não desistir, terá a vitória em Cristo Jesus. Deixa Cristo trabalhar na sua vida. Deixa Ele mostrar os caminhos que você precisa seguir. Mas para isso você precisa o quê? Buscar a palavra, você precisa se sujeitar à palavra, você precisa se entregar a Deus, entregar a Jesus Cristo. Essa é a diferença. Isso é fé. Isso é entregar, independente das consequências. Toda e qualquer consequência aqui está longe de ser comparada às consequências da vida eterna. Tudo que você vê de bom, de agradável aqui, está longe de ser comparado àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Está longe. Todo e qualquer sofrimento que aqui existe está longe de ser comparado com aquilo que virá. Pensa nisso. Começa a
pensar mais na sua vida. Para de querer apenas viver o dia a dia, as coisas que são esse mundo. Comece a olhar para si, olhar para o teu coração e dizer: será que eu entreguei meu coração a Cristo Jesus? Será que eu fiz realmente isso? E se eu não fiz? Ah, mas a minha vida, é toda indigna, eu fiz isso, eu cometi. Cara, para. Nenhum de nós somos dignos de estar diante do Senhor. Eu já volto a dizer, nós temos a salvação pela graça de Jesus Cristo e não por nossas obras. Ah, mas ela diz que a fé sem obras não existe, sim. Primeiro ponto, é preciso entregar e deixar com que Cristo trabalhe no seu coração. Deixar com que Ele te cere com o Espírito Santo. E aí sim o Espírito Santo vai te conduzir. É Ele quem vai dizer a você: olha, faça isso. É Ele quem vai te motivar a fazer. Mas você precisa entregar. Você precisa entregar o seu coração a Jesus Cristo. E deixar com que Ele trabalhe na sua vida. Aceita Jesus Cristo em sua vida, meu irmão. Aceita. Deixa Ele trabalhar. Que hoje seja um dia maravilhoso em sua vida. E que Deus e Jesus Cristo estejam presentes com você. E que em tudo eles sejam glorificados em sua vida e na minha vida. É o que eu desejo. Em nome de Jesus. Amém.